Pai, nós te louvamos hoje, te agradecemos, reconhecemos a nossa dependência diante do arquiteto da sala do trono. Eu oro, Senhor Jesus, se revele mais uma vez sobre nós. Eu oro, Espírito Santo, nos devolva a Jesus nessa noite. Espírito Santo, devolva os nossos corações a Jesus nessa noite. Devolva, Espírito Santo, as nossas mentes e o nosso destino a Jesus nessa noite. Que o Cristo crucificado, morto e ressuscitado se revele. Para a honra e glória do teu nome. É uma honra estar aqui, irmãos. Muito prazer. Eu sou Gilberto Araújo. Como foi falado de forma tão carinhosa, eu sou fundador e líder de uma organização acadêmica chamada FAI Universitário. Na verdade, eu não sou um pregador de poucos. Eu sou ministro em campos universitários. Sou professor de História Medieval, Antropologia e leciono Filosofia Contemporânea. Eu sou pastor fundador da 70x7 Church, que é uma igreja que há um ano está se reunindo presencialmente, e durante a pandemia nós tivemos o privilégio de lermos a Bíblia 6 vezes, com riqueza de detalhes. Então, todos os dias durante a pandemia, quando essa nuvem escura assustou as nações da terra, eu compreendi que Jesus estava chamando a noiva para o secreto, e nós lemos a Bíblia 8 horas por dia, com riqueza de detalhes. Lemos sobre os 40 autores bíblicos, sobre as principais 4 traduções das Escrituras, inclusive aquelas que confirmavam e consolidavam capítulos e versículos. Nós mergulhamos de forma significativa e fizemos manutenção dos fundamentos através do secreto. E louvo a Deus por isso. Quero honrar alguém que está aqui, que é muito especial para mim, uma mãe, que é a irmã Márcia. É uma senhora demais. E a minha vida, sem sombra de dúvidas, é fruto da sua intercessão. Você era uma mãe para mim. Te amo profundamente. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos, capítulo 5. Tenho vontade de ler a carta, toda a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo. Não sei se vocês sabem, mas esse é o epitáfio de Paulo. A primeira carta, Paulo tem 64 anos, no apogeu do governo de Nero. Timóteo só tinha 22 aninhos, quando Paulo escreve essa carta pastoral. Na segunda carta, Paulo tem aproximadamente 66 anos. 3 semanas depois ele morre decapitado, Timóteo tem 24 anos. E ele escreve uma carta de desabafo, a segunda carta. Então assistir essa peça foi muito significativa. Mas hoje o Espírito Santo fala confiadamente ao meu espírito que fluímos sobre o reflexo de Jesus. 3 histórias fenomenológicas que, quando o Espírito Santo vem através de Jesus, foi inevitável não haver ressignificação para redignificação. O reflexo de Jesus na libertação, o reflexo de Jesus na cura, o reflexo de Jesus na ressurreição. São as 3 características que cada verdadeiro adorador deve viver: libertação, cura e ressurreição. Vamos ler todo o capítulo, né? Diz assim o texto, Marcos, capítulo 5, versículo 1. Assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, viu nos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio a sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. De noite e dia sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, logo de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai desse homem, espírito imundo. Todavia Jesus interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, uma colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus:
manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se em precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentaram os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade dos campos, e todo o povo correu para ver o que havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado e vestido em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo que havia ocorrido com o endemoniado, e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu. Entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia para eles tudo quanto Deus tem realizado ao teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: a minha filha pequena está à beira da morte. Vem e põe a tua mão sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. Estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia, e ela tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastaram tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar em suas vestes, ficarei curado. Naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo instante, no mesmo momento, ao sentir que o seu interior foi liberado do poder, Jesus virou-se em meio à multidão e inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos rogaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, declarando-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele continuou, contudo, e mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentraram o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita kum, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer. Amém. Amém.
Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Esse texto foi escrito por um homem que não foi discípulo de Jesus. Vocês certamente leem as Sagradas Escrituras. Vocês certamente têm riqueza de detalhe e informação sobre os autores das Sagradas Escrituras. Quem escreve o Evangelho de Marcos não é um discípulo de Jesus. Marcos não compôs a comitiva dos 12. Vocês sabem disso. Marcos foi discípulo de João Batista. Era uma criança quando João Batista pregava no deserto, coincidentemente a mesma geografia de fé que Jesus ia para ouvir sobre arrependimento. Jesus ele não precisava se arrepender, mas ele estava em um corpo corruptível, embora sua natureza fosse 100% incorruptível. E ele, como modelo, foi às águas do arrependimento. João Batista, portanto, ele aglomerava multidões. E Marcos, provavelmente na história filho de Maria, até o século IV, segundo Flávio José e segundo Tácito, provavelmente Marcos era filho de Maria Madalena. Só que não é comprovado. O fato é que a mãe desse cara chamava Maria, e ela era dona do cenáculo, onde 120 estavam reunidos. Tive o privilégio de ir no cenáculo, também tive o privilégio de ir no Jordão, onde João pregava. Tive o privilégio de ir na praia de Tiberíades, onde ocorreu a cura da hemorragia de 12 anos, e também na casa de Jairo, dessa criança que ressuscitou. As Escrituras então diz que dos 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos é a carta mais jornalística bíblica, porque narra literalmente o contexto do dia a dia de Jesus a partir da cidade de Cafarnaum. Marcos, portanto, não é discípulo de Jesus, ele foi discípulo de João Batista. João Batista foi decapitado, ele começou a andar com Pedro. Marcos é o mesmo chamado de João Marcos, que teve na primeira jornada missionária de Paulo, e é o mesmo que foi citado aqui na peça quando Paulo escreve no capítulo 4 de 2 Timóteo: quando vieres me visitar, traga minha capa que deixei em Troade na casa de Carpo, traga meus pergaminhos, me traga João Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Esse é o autor do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, portanto, é escrito por um jovem que não foi discípulo de Jesus, mas foi discípulo de Pedro. Quem narra para Marcos escrever é o próprio pastor da cidade de Jerusalém, chamado Pedro. Então Marcos não presenciou nada do que está relatado aqui. Foi Pedro que narrou, e Marcos foi apenas o papiro e a caneta, a habilidade da escrita, e todo esse desenvolvimento. Mas o capítulo 5 traz para nós 3 histórias que refletem literalmente não apenas o caráter de Jesus, mas o poder soberano do Evangelho, que quando encontra um verdadeiro adorador, acontece 3 coisas que nem Piaget, Vygotsky, Skinner, Freud, Wallon, Lacan, Carl Rogers pode fazer, que só o poder do Evangelho pode proporcionar, que é libertação, cura e ressurreição. Em um só capítulo você vai ter 3 moveres, como uma espécie de um roteiro que cada verdadeiro adorador necessita viver. Enquanto Jesus vem reescrevendo o caos da história da biografia humana, ele geralmente pega histórias de tragédia e transforma em belos romances. Jesus ele continua sendo o maior roteirista da história, e a ele é dada toda a glória e toda a honra no século dos séculos. O primeiro texto, portanto, fala literalmente sobre aquilo que Jesus evidencia através de uma jornada curiosa. Eu quero influenciar algo para continuar o texto. Quando você lê as Sagradas Escrituras, respeite a inteligência de Deus. Não abra a Bíblia como se a Bíblia fosse um pé de coelho, colocando o dedo no texto e falando: Deus fala comigo. E como espécie de sorte, você quer que o Senhor fale contigo a partir de uma frase, diante de um livro extraordinário que Deus deixou para que você intelectualmente lesse. Então não tenha preguiça, irmão. Pare de ler um versículo isolado e ler um livro todo das Sagradas Escrituras. Respeite a inteligência de Deus. Amém? Quando você lê as Sagradas Escrituras, pesquise sobre o autor do texto. Para quem ele escreveu o texto, por que ele escreveu o texto e a motivação da escrita. Tudo
Tudo isso se chama princípios básicos de hermenêutica, a arte da interpretação coerente das Escrituras. O texto fala que Jesus ele começa o ministério dele no Evangelho de Marcos, não é transformando H2O em vinho, mas é expulsando o demônio e gerando cura. O Evangelho de Marcos diz que o primeiro milagre de Jesus foi um demônio ser exorcizado e cura acontecendo. É um outro evangelho que fala, que é o Evangelho de Mateus, que fala que Jesus transformou H2O em vinho, água em vinho. Mas no capítulo 5 aqui, fala que Jesus ele chega numa geografia que não é judaica. Eu tive o privilégio de ir a Gadara e Decápolis. Para você entender essa geografia, é inevitável te contar um pouco de história. Alexandre o Grande, na época das embarcações, no ano de 339 a.C., ele ganha a Batalha de Carquemes contra os Medo-Persas. E você vai ter então Dário III, o mesmo sobrinho de Dário, aquele que colocou Daniel na cova dos leões, no capítulo 6 de Daniel. O terceiro, 3 gerações depois, ele luta em Carquemes contra Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande derrota os Medo-Persas. Alexandre o Grande, ele, portanto, funda, após a queda do Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônico. E aí ele conquista 188 cidades, que ele chama de cidades alexandrínicas, em sua própria homenagem. E é de Alexandre o Grande que você vai ter o movimento helênico. O movimento helênico é uma carruagem cultural de continuidade de porção filosófica, política e filosofia grega. Alexandre o Grande, inclusive, foi discípulo de Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão, que foi o pai das relações sociopolíticas, e Platão escreve a obra Phaedon, onde ele fala que ele foi discípulo de Sócrates. Portanto, Alexandre o Grande ele conquista 188 cidades, e entre essas 188 cidades ele conquista Decápolis. Decápolis, portanto, é um município é um coletivo de 10 municípios. Decápolis, 10 municípios em torno de um obelisco que adorava a morte ou deus Ares. Em Gadara existia um cemitério. Esse cemitério era oriundo de adoração à morte por causa da cultura grega. O deus Ares, que na mitologia grega é o deus da morte. Jesus, portanto, está numa geografia que não era judaizante. Jesus está na geografia helênica, mística, que o judeu não poderia pisar. Jesus vai em uma geografia onde existe a renda per capita de suínos, lembrando que o judeu não pode tocar em porcos, mas o que movia a economia de Gadara era a criação de suínos. Jesus, portanto, para libertar um ser humano, ele quebra a cultura de uma cidade e, sobretudo, ele também quebra a economia daquela geografia, só para libertar uma vida. Aleluia! Glória a Deus. O que significa dizer, querido irmão, com toda sensibilidade, que o seu dinheiro para Jesus é absolutamente nada. O seu dinheiro para Jesus nem encosta na eternidade. É irrelevante. Agora, quando você compreende que existe um louvor, e você oferece a Jesus o louvor financeiro, como diz todo o livro de Levíticos, você santifica a sua vida ofertando a Jesus. Mas eu quero falar sobre isso. O fato é que Jesus, ele não se embriaga com a futilidade que decora o teu umbigo, ó filho de Adão. Jesus não está interessado pelas joias que decoram a sua renda per capita. Se a sua renda per capita te deixa escravo do diabo, ele vai te quebrar. Amém? O texto, portanto, afirma que Jesus chega na cidade chamada Gadara, que, portanto, está em torno de 10 municípios chamados Decápolis. E aí começa o texto de forma extraordinária, e aqui finalmente começa a exposição do texto que li. Versículo 1 diz assim: assim que atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado os seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava as correntes,
e algemas, e ninguém tinha força para detê-los. Até o versículo 4, versículo 1 ao versículo 4, você vai ter uma exposição bíblica de Marcos, dizendo que a força desse ser humano era fenomenológica, era sobrenatural. Era uma força de coletivo de seres humanos, eram impotentes na arte de rivalizar. O que significa dizer, irmãos, que Satanás, ele sabe escravizar uma vida. Ele sabe literalmente algemar uma identidade. E ele tira tudo de você, a ponto de te tirar do convívio social para te colocar no meio de sepulcros, e local onde um ser humano que é formado por consciência, que é formado por ciência, que é formado por característica racional, cientificamente chamado de Homo sapiens, ele literalmente se reduz ao Homo bio, ao Homo anima, ou aquele que pensa agora se transforma no animal irracional, e vive como um bicho ou como um demônio. E a Bíblia ainda diz que ele se cortava com as lascas das rochas. Era um ser humano com um aspecto de monstrificação, alguém que literalmente perdeu a beleza da humanidade. E a humanidade só deixa de ser bela quando a monstrificação da maldade começa a reinar naquilo que um dia veio em forma de um bebê. A Bíblia diz que nada pode dominar nada. E presta atenção nessas coisas, porque se nada podia deter, significa dizer que muitos exorcistas foram ali exorcizar, que muitos feiticeiros foram ali exorcizar, e que muito possivelmente esse jovem é como na década de 90, quando os circos paravam no Riacho do 1, na cidade satélite de Brasília, havia uma atração chamada Amonga, que todo mundo saía e via, e as pessoas observavam uma mulher se transformando em macaco. Amonga. A geração WhatsApp certamente não viu isso, mas talvez é possível esses ciclos. Enfim, portanto, o que eu estou querendo dizer é que esse jovem, ele era uma atração turística, e a Bíblia diz que nada podia detê-lo. Só que nada é muita coisa, irmão. Nada é coisa demais, irmão. Até que o arquiteto da sala do trono, um homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, abre mão dessa glória para navegar no ventre de uma vida, como Jesus, literalmente desce da sua glória e se existencializa como um zigoto, como um homo sapiens. E ele, divinamente usado pelo próprio Espírito que nele habitava e posteriormente habitou em nós e habita em nós, a Bíblia diz que Jesus não foi invocado para estar ali. Não chamaram Jesus para estar ali. Jesus não foi agradável para duelar com o diabo. E vocês que têm um aspecto pentecostal, aleluia, eu perceptivo, é inevitável. Ebenezer, em Brasília, uma igreja tipicamente pentecostal. Certamente você sabe que Satanás não é inimigo de Deus, irmãos, porque para ser inimigo tem que estar na mesma estatura. Satanás, biblicamente, já está derrotado. Mas, portanto, é inimigo do homem. Eu sou pastor de igreja, sou pastor fundador, e eu sou ovelha. Tenho um pastor que me apacenta há mais de 10 anos. E nós somos intensamente bíblicos. Inclusive, quando te pedirem a tua opinião, apresentei o mundo com um fundamento bíblico. Porque entre a sua opinião e a minha, certamente você concorda com o que você pensa. E certamente eu também concordo com o que eu penso. Mas quando Jesus está na sala do trono, a Bíblia diz que 24 anciãos se curvam e ofertam suas coroas diante do Cordeiro que esteve morto, mas ressuscitou. Ou seja, entre a sua opinião e a minha, que tal presentearmos o mundo com um fundamento bíblico? A palavra, Jesus é a palavra vai naquela geografia do mundo. Satanás já é um derrotado. Por isso, quando Jesus chega, você vai ter a primeira expressão do Novo Testamento, na verdade, de toda a Sagrada Escritura. É a primeira vez que você vai ver um demônio orando, clamando
clamando por misericórdia, porque vieres me atormentar antes do tempo. E aí, para finalizar o meu tópico, versículo 5, de noite sem repouso. A Bíblia diz que no sétimo dia ele descansou. Ninguém pode viver sem repousar. Homem que vive sem repouso é um homem que vai se monstrificar. Você precisa descansar. Sem repouso, perambulava por entre os sepulcros, pelas colinas, gritando, cortando-se com as lascas das rochas. Versículo 6, ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou aos seus pés, e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. A peça que foi evidenciada conta a carta, foi também narrada através da carta de 1 Timóteo, quando Timóteo no capítulo 2 diz, quando Paulo no capítulo 2 diz a Timóteo: separe homens com mãos santas, e que eles façam oração, intercessões, súplicas em ações de graças. Com pessoas que são íntimas na arte de orar, certamente vocês sabem que oração não é intercessão, intercessão não é oração, súplica não é oração, é intercessão, e ação de graça é tudo isso. Deus fala com você a partir dos louvores, Deus fala com você a partir da peça, Deus fala com você a partir da palavra. Se você não responder ao que Deus está dizendo, isso não é um relacionamento, isso é um monólogo, só Deus fala. Mas quando você responde ao que Deus está falando, o nome disso é um relacionamento. Logo, a oração é o que faz o meu contato com Deus e no relacionamento. Intercessão não é oração. Intercessão é quando você ora por alguém, ou você pede, clama por uma cidade, por uma nação, por uma catástrofe. Súplica não é oração, porque oração é o que faz o meu contato com Deus no relacionamento. Que é súplica é quando eu invoco Deus para destruir a opressão da minha alma. Quando eu desabafo a Deus: Deus, tira essa opressão em mim. Você vai ver Davi escrevendo os primeiros 40 salmos, todos súplicas. Portanto, a Bíblia diz que o demônio suplicou: suplico-te por Deus, não me atormentes. E Jesus, ele evidencia o raio solar na vida e na alma desse homem. Quando Jesus, ele não vai àquela geografia para duelar com o diabo. Jesus não foi convidado a Gadara, ninguém orou para que Jesus fosse lá. Jesus, na verdade, teve insônia, porque um homem que não consegue libertar a si mesmo necessita urgentemente de um salvador. E ele foi libertar o impotente da existência, certamente o mendigo da eternidade. E o texto traz para nós uma beleza extraordinária da natureza de Jesus. É que Jesus se posiciona na sua impotência. Jesus, ele olha para você e sabe que você precisa de libertação. Aleluia. E eu não conheço um Cristo, quando eu olhei as Sagradas Escrituras, que é um homem arrogante e arrota santidade. A verdade é que Jesus, em todo o texto bíblico, Jesus nunca pediu a igreja para adorar. Jesus sempre convidou a igreja para sentar-se à mesa do Pai. E a verdade é que a mesa onde Jesus senta é a mesa onde se senta filho de princesas e filhos de escravos. Nessa mesa todos nós somos chamados de reino e sacerdotes. Jesus, portanto, e você está vendo que eu estou fazendo uma pregação expositiva, eu li o capítulo para que você venha mergulhar no texto. Eu estou no capítulo, versículo por versículo agora, para que você beba do texto. Eu não estou dando a minha opinião, eu estou literalmente traduzindo o fundamento que está não escondido, evidenciado no texto. Versículo 9, esse algo extraordinário, é quando Jesus interrompe o demônio. Você vai ver muito no Evangelho de Marcos, Jesus expulsando o demônio dizendo: ei, fala nada, eu não quero que ninguém saiba quem eu sou, não fala nada, demônio. No Evangelho de Marcos você vai ver várias vezes Jesus curando e dizendo: ei, não fala para ninguém não. Porque Jesus, ele não tem um ego humano. Jesus não foi o cara que se ofendeu porque foi cuspido no rosto. Jesus não se ofendeu porque pendurado no madeiro. Jesus não se ofendeu
Quando Judas o traiu, Jesus também não se ofendeu quando o seu amigo negou. Quem se ofende é você, irmão. Por isso, quando ele ressuscita, a primeira coisa que ele fala é: vá, Pedro, fala o cara que me negou, que eu estou indo lá de novo. Ou quando Judas o traiu, a primeira coisa que ele diz é amigo. Porque a grande verdade, irmão, você não é tão poderoso assim para entristecer o arquiteto da sala do trono. Ele não precisa de você, irmão, é você que precisa dele. Você não legisla sobre as sagradas escrituras, são as sagradas escrituras que legislam sobre você. Eu sou dependente dele. Ponto. Jesus, portanto, derrota. Qual é o teu nome? Primeiro texto em que a Sagrada Escritura, Jesus conversa com o opressor. Qual é o teu nome, opressor? E a resposta é: meu nome é Legião, porque somos muitos. Olha para mim. Você vai ver, portanto, o escriba, isto é, o autor do Evangelho, colocando o nome Legião. Quem ama história certamente sabe que Legião era 16 mil soldados pretorianos do exército de Roma. A Legião Romana, formada entre 6 a 16 mil soldados. Olha para mim. Aquilo que coube em um corpo biológico entrou em 2.000 corpos biológicos. 2.000 demônios entraram em 2.000 corpos. Ou era um demônio que se dividiu em 2.000? Sendo que Satanás não é onipresente. Satanás também não é onisciente. Ele também não é onipotente. Ele não é o Deus ônibus. O que significa dizer, e aqui eu finalizo o primeiro passo do sermão, pena que eu peguei o microfone muito tarde. E corre risco de você sair mais tarde, ou eu finalizar o meu sermão mais cedo. Mas olha, irmãos, Jesus libertou um ser humano que tinha 2 corpos demoníacos dentro de si. E colocou em um ambiente que para o judeu é imundo. Porque aquilo que é imundo não pode estar em quem é lavado e redimido. Olha que interessante. Sabe o que é o sensacional? Filho, é que Jesus, ele olha para aquele homem e ele não identifica o que está na alma do cara com aquilo que ele viu. Não, está dentro de você. A pergunta é: Jesus teve misericórdia dos demônios? Sim ou não? A resposta categórica, segundo o texto, é sim. Jesus enviou os demônios, onde os demônios clamaram para entrar. E vemos os corpos. Jesus diz: não. Jesus ouviu a oração. E quando aquilo que estava em um ser humano oprimia, fazendo com que aquele ser humano se parecesse com um demônio, literalmente, uma natureza, uma biologia, um olhar monstrificado, endemoniado, literalmente. Quando esses seres saíram de um ser humano e entraram em 2.000 corpos biológicos irracionais, a primeira coisa que acontece é óbito. Os 2.000 morreram. Isso significa dizer que Satanás é um ser limitado e ilimitado por Deus. Segundo Martinho Lutero, Satanás é um cachorro amarrado na coleira de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Satanás vai até onde o Senhor diz: vá. Quando ele foi até Jó, diz: Deus permitiu, toca nas finanças, toca nos recursos, só não toca na vida. Significa dizer que ele é um ser limitado. Um ser limitado pelo arquiteto da sala do trono. Porque nosso Deus tem domínio nos céus, tem domínio na terra, tem domínio e hiperautoridade no inferno. Aleluia!
Glória a Deus. O que acontece em seguida é libertação. Qual é o reflexo de Jesus na escuridão? É o haja de Gênesis 1, haja-luz. A Bíblia diz, ouve-nos. E a luz brilhou, denunciando o caos escondido nas trevas. Porque a luz brilhou, foi possível organizar o caos. O verbo se torna carne. Glória a Deus. A Bíblia de nós, segundo o evangelista João. Por isso que o evangelho, quando expõe a sua vida, organiza o seu interior. Porque o evangelho brilha. Glória a Deus. O brilho do sol da justiça. Glória a Deus. E olha, irmãos, Jesus é cavaleiro. Ele não é um arrogante que está mais preocupado com o que você vê do que o que você não vê. Jesus se importa com aquilo que você não está enxergando. Quer um exemplo disso? Para eu transicionar para a parte B do meu sermão, na parte C finalizar. Eu estou olhando para vocês, eu não faço ideia quantas pessoas tem aqui no templo hoje. E também não vou dizer quantas. Mas todos vocês estão olhando para mim. E o Gil, o pastor Gil, está olhando para vocês. O curioso é que você tem olhos para olhar para o altar, você tem olho para olhar para as suas mãos, você tem olho para olhar para o seu irmão, mas você não consegue contemplar nesse presente momento o seu rosto. Você não faz noção, filha, como está a sua sobrancelha esquerda. Sabe por quê? Porque não foi Deus que inventou os espelhos. Os espelhos são invenções humanas. É o homem que ama ver a sua própria face. Meu Deus. Meu Deus. A tela auto-relusiva, onde você tira 17 selfies mostrando o seu bico. São 17 selfies para mostrar o bico perfeito. Portanto, não foi Deus que inventou a selfie para os homens. Qual é o reflexo de Deus? Literalmente te expor a ti mesmo. Porque você tem olhos para olhar para todo mundo, mas você não consegue contemplar a tua própria face. O que significa dizer que o homem que você não vê, que é o seu reflexo agora, você só consegue ver o seu rosto se estiver diante de uma tela auto-relusiva ou diante de um espelho. Esse homem que está sentado na cadeira, que você não consegue ver o rosto agora, é o homem que você não se relaciona. Quem se relaciona com esse homem sou eu que estou olhando para você. Esse cara que está falando com você, que é careca, que tem óculos, tem barba, que fala desse jeito, é o cara que o Gil não se relaciona. Você que se relaciona com essa imagem. Por isso que quando essa imagem não tiver o que habita nela, você vai chorar porque a imagem está parando de falar. Ela está meio esquife no caixão. O cara que está falando não estará mais aqui. Meu Deus. Verdade. Sabe o que é sensacional, irmãos? Não comigo? Glória a Deus. Faz sentido o que eu estou falando, irmão? Glória a Deus. Sabe o que é sensacional? É que você está sentado na cadeira que não consegue ver o seu próprio reflexo agora. Você não sabe, irmão, você tem batom no seu dente, se alguém te fala. Você não consegue ver o seu dente. Você precisa de um reflexo. Então, curiosamente, o homem da pele para fora é o homem que o Gil não se relaciona. O Gil só se relaciona com o Gil da pele para dentro. Você não se relaciona com você agora, olhando para mim. Você se relaciona com o Gil da pele para dentro, desde criança. Por isso que se nesse presente momento você quiser voltar nas memórias dos seus 5 anos, você volta. E eu não consigo te ver voltando para lá. Só você volta. Qual é o nome disso? Eternidade. Porque Salomão diz em Eclesiastes 7 que Deus plantou a humanidade no interior do homem. Glória a Deus. O que Deus em Cristo Jesus está fazendo em Gadara? Restaurando a identidade divina de um endemoniado. Qual é o reflexo de Deus para os homens? Não te apresentar o que é antropocêntrico, quando o homem é o centro. Jesus não tem interesse em te apresentar o que é templocêntrico.
o templo para Jesus, irmão. É o autor da carta aos Hebreus. Cara, até hoje, nosso Deus, Ele tem muito interesse em reerguer o tabernáculo caído de Davi e não o templo de Salomão. Conhece o tabernáculo caído de Davi? Conhece, irmão? Conhece? A Bíblia diz, 2 Samuel, que Davi vai resgatar a arca da casa de Obed-Edom e devolver para Jerusalém. E o senso de urgência faz com que ele coloque a arca em cima de uma carroça. E ele chama a comitiva e vai transicionar a arca até Jerusalém. E a Bíblia diz que Uzá era um dos dirigentes da carroça. Uzá não era da família sacerdotal, ele não era um levita. Um levita não poderia tocar na arca. E a Bíblia diz que a carroça passou em cima de uma pedra e a arca quase caiu. E Uzá, tendo uma boa intenção, foi tocar na arca para não deixar cair. Isso enfureceu tanto a Deus que Uzá morreu na hora, porque ele tocou sem autoridade na presença de Deus. A Bíblia diz que Davi fica tão chateado porque alguém morreu, porque ele estava com uma boa intenção de levar a glória de Deus. Está com a boa intenção de levar a obra de Deus, irmãos? Meu conselho é: não leve. O senso de urgência deve se submeter ao senso de santidade. Meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Davi se arrepende, irmã Márcia. E a Bíblia diz que Davi convoca 2.500 sacerdotes levitas, consagra os caras. Os caras vertem no éfode sacerdotal a roupa do sacerdote, com 12 sequências de pedras preciosíssimas no peito. E eles colocaram a arca da aliança com todo o rito escrito no livro de Deuteronômio, no livro de Levíticos. E eles colocavam a arca da aliança a cada 6 passos. A casa de Obed-Edom era tipo em Lusiane. Jerusalém é tipo em Formosa. A cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a comitiva parava e sacrificava um cordeiro. E Davi dizia: Deus, eu só dou o 7º passo se o Senhor tiver comigo. Por que no 7º, 6º passo Davi parava e sacrificava? Porque o 6 é número do homem. Por quê? Porque o homem foi feito ao 6º dia. Por isso que você vai ter meia. Homem liderando sobre o homem, a partir do homem, através do homem. Número do homem. Eu não quero fazer mais pelo senso de urgência, eu quero fazer pelo senso de santificação. Sabe o que Davi fez? Davi fez literalmente um rastro de sangue. O sangue do cordeiro era sacrificado a cada 6 passos. Literalmente fez um rastro de sangue da casa de Obed-Edom até Jerusalém. O sangue do cordeiro que liderava a jornada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Reflexo. Espelho. Você reflete o quê? Você reflete o senso de urgência ou o senso de santidade? Olha para mim, irmãos, estão comigo? Glória a Deus. Três tipos de pessoas. Existe a pessoa tóxica, é aquela que quando chega as rosas murcham, porque ela é tão tóxica que coloca o meu jardim em xeque. Existem os piratas, são aqueles que nunca acrescentam em nada, sempre sabotam, sempre roubam. Eles nunca te dão nada. Sabe aquela pessoa quando chega perto de você, você vai definhando porque ela te suga tudo. E existem as pessoas fontes. Sabe o que são as fontes? É aquela pessoa que derrama tanto no espírito, faz tanto, cara. Você fala: mano, onde foi que essa pessoa tirou isso, pelo amor de Deus? Qual tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa fonte? Você é uma pessoa pirata? Ou você é uma pessoa tóxica? A sua consciência, respondendo para o seu eu da pele para dentro, dirá
se você é liderado pelo senso de santidade ou pelo senso de urgência. Porque o pirata do Tóquio quer tudo aqui e agora. A fonte não. Ele sabe esperar. Porque se for no teu tempo, na tua hora, tu vai matar ou usar. O que você quer que usar é a arca no teu tempo. Mas no tempo de Deus, mano, Deus não se submete à humanidade. Deus não precisa da humanidade. É a humanidade que precisa de Deus. Inclusive esse que eu vos falo. Por isso que Davi escreveu. Porque eu, o pior dos pecadores. Ele diz, portanto, que o cara é liberto. E após ser liberto, o que fazer? Ir para a jornada? Ir para a missão? Não. O texto diz o seguinte. Versículo 18. Jesus quebra a cultura. Jesus, na verdade, impacta a cultura. Jesus quebra a economia para libertar um endemoniado. E Jesus expulsa a morte daquela geografia. Já que não tem mais morte aqui, não tem mais graça eu vir aqui não, cara. Quem foi que expulsou a morte daqui? Foi Jesus. Tira ele daqui. A Bíblia diz que a população expulsou Jesus. Jesus estava entrando no barco. Diz o versículo 18. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu. Entretanto orientou: vai para a tua casa e anuncia à tua família tudo que Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Precisa de libertação, irmão? Olha para mim, com toda sensibilidade. A maior libertação que o homem contemporâneo necessita viver é libertar-se da língua. Porque a língua na contemporaneidade se tornou um poderoso demônio. Sabe o que Jesus disse? Tu não vai comigo não, cara. Você foi liberto agora. Você vai voltar para tua casa. Olha para mim, queridos irmãos. Deus está fazendo alguma coisa na tua vida? Volte para a tua casa. Não vai para a África fazer missão não. Volte para a tua casa. Não vai exercer ministério não, irmão. Volte para a tua casa e anuncia para a sua família tudo o que Deus tem anunciado a seu favor. Já parou para pensar que nós queremos impactar todo mundo que não mora conosco? Todo mundo que não mora na tua casa te ama. Mas quem mora na tua casa, mano, quantas vezes você, ao vir para a igreja, você briga com todo mundo? Com o marido, com o filho, com a esposa. Reino de Deus, irmão, não é feito de aparência. Verdade. Porque Deus contempla você da pele para dentro. Da pele para fora, quem contempla sou eu, é um homem. Está claro, não está, irmão? Então, que o Espírito Santo gere vida, irmãos. Continua o texto. Então partiu aquele homem e começou a pregar por todo Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Causa do primeiro, então, entrando agora para a parte C, último momento do sermão. E aqui eu estou interrompendo metade do meu sermão por causa do tempo. O texto gera em nós a sensibilidade de eu ando com Jesus, conheci Jesus, Jesus impactou meu universo, tirou a morte na minha vida. Sabe o que eu preciso? Libertação. Todo verdadeiro adorador precisa ser liberto. Após ser liberto, o texto traz um menu, uma rota espiritual. Eu preciso agora de cura. Davi disse no Salmos 32: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se apodreciam dentro de mim. Mas confessei o meu pecado ao Senhor, e Ele perdoou a minha iniquidade. Aleluia. Quando você encobre pecados, a
A dor emocional é inevitável. Tem muito crente que você vê cheio de depressão e na verdade não confessa pecado. Tiago, capítulo 5 diz: confessai os seus pecados uns aos outros, para que você seja curado. Quer ser perdoado, confesse a Deus. Quer viver comunidade terapêutica e ressignificar para redignificar a jornada? Confesse para um irmão. Meu conselho é: não confesse seu pecado a quem é anjo. Sabe aquele irmão que é anjo? Muito anjo. Tem libido, não respira oxigênio. Ele está um degrau a mais da humanidade. Não confesse para ele. Porque geralmente um anjo não é empático. Anjo só é simpático. Cara, a psicologia diz que a simpatia é um sentimento sem produção. Simpatia é a esmola dos sentimentos. As pessoas são muito falsas umas com as outras, só com simpatia. A irmã chega, um abraço. Você tá linda, aquele sorrisão por dentro. Nossa, não suporta essa irmã. Ou há homens que estupram mulheres com muita simpatia. Há pessoas que destroem a vida porque colam muito com simpáticos. Simpatia é um sentimento sem produção. É a esmola do sentimento. Não confesse os pecados a quem é simpático. Confesse o seu pecado para quem é empático. Para quem tem cicatriz, para quem já foi perdoado, para quem sabe o que é a dor. Amém? Porque santo é só o arquiteto da vida. Aquele que come uma pele de bebê. Jesus, portanto, quando ele sai daquela geografia com a cultura grega, ele volta para a geografia judaica. A Bíblia diz, versículo 21, e retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor. Enquanto estava na praia, foi quando ali chegou o dirigente da sinagoga local chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Você vai ter dois seres se prostrando a Jesus no texto: os demônios se prostraram, e agora o sacerdote judeu, o dirigente da sinagoga local. As trevas e a religião sempre vão se curvar diante do corpo. Jesus. E aí nós já lemos o texto diz que a filha de um sacerdote judeu da sinagoga local estava enfermo, certamente estava na UTI, e ele foi clamar para a vida expulsar a possibilidade da morte chegar. E a vida que não é simpática, é empática, disse: vamos lá. Porque o simpático escuta e fala: você está sofrendo, deixa eu orar. Deus abençoe. Esse é o simpático. O empático que está com fome, vamos ali então. Está doendo? Vamos ali, um remédio. Esse de quê? Vai nascer aonde? É no gama? Não, vai ser na garganta. O empático é aquele que é Jesus literalmente. Assume sua dor, te leva. Pergunta: quantas vezes você foi remédio na dor de alguém? Quantas vezes você foi o céu no inferno de alguém? Quantas vezes o contato com você gerou paternidade na orfandade de alguém? Jesus é o reflexo de Deus. E a Bíblia diz, portanto, que Jesus vai, porque assumiu a vida de uma garota que estava morrendo. Jesus assumiu a vida de uma garota que estava morrendo. Quando ele está indo, o texto se encontra agora com a segunda biografia. É uma mulher, que a Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia não fala o que ela fazia. Mas a Bíblia diz, no versículo 25: e estava ali uma certa mulher, havia 12 anos, que vinha padecendo de hemorragia. Olha para mim, irmãs, substitua o nome hemorragia e coloca menstruação.
a hemorragia que era menstrual. Eu falei, certo? Agora imagina, certo, eu sou casado, minha esposa está gestante do meu segundo filho. Glória a Deus. Portanto, um filho de uma mulher, e também irmão de mulheres, casado com mulher. Todos nós sabemos que 7 dias no ciclo menstrual faz uma mulher sofrer demasiadamente. Imagina que uma mulher sofrer 12 anos de uma hemorragia ininterrupta. O que significa isso, irmão? Eu não faço ideia. É uma pergunta extremamente séria. Eu realmente não faço ideia. Porque eu não tenho útero. É, Jesus. Uma vez, cara, eu vou falar algo deselegante. Uma vez minha pastora, eu sou governo, quer entender uma mulher? Eu falo, mulher, não tem mulher não, pastora. Coloca um absorvente na cueca e fica 7 dias. Eu sei que é deselegante ouvir isso aqui. Mas tipo, mano, imagina o sofrimento feminino, a dor existencial, a carência e no comportamento judaico. Uma mulher que estava no ciclo menstrual, se ela tocasse em qualquer lugar, aquele objeto tinha que ser queimado. Leia sobre a antropologia judaica e o comportamento feminino bíblico. Se ela tocasse em qualquer ser humano menstruada, essa mulher era imunda, deixava outra pessoa que ela tocou também imunda, segundo a cultura e a religião judaica. A Bíblia diz que ela falou consigo mesma. Ela estava conversando da pele para dentro. Se eu pelo menos tocar nele, isso que é o grão de mostarda, tem que nascer dentro de você. E a Bíblia diz que Jesus passou e ela tocou. Por isso que Jesus sentiu: alguém imundo me tocou e foi purificado. Quem me tocou não foi a multidão, foi alguém imundo. Quem foi? E a mulher trêmula, depois de 12 anos de hemorragia, ela sentiu. Irmão, você sente quando o ciclo acaba? Imagina, depois de 12 anos, a mulher sentindo que o ciclo havia se interrompido. E ela sentiu, e ela ficou impressionada. Sabe, eu já orei para alguém que o Senhor curou instantaneamente. Um caroço do tamanho da palma da mão. Quando eu orei, o caroço desapareceu. Eu fiquei surpreso. Tá ferro, né? Tá, mas tu não orou? Orei. Saiu mesmo, né? Foi tipo aquela mulher. Cara, foi curada mesmo. Aí Jesus diz uma frase gloriosa, que é a consequência de quem já foi liberto. É o Senhor interromper o seu sofrimento. Aleluia. Versículo 34 diz: Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Cláusula primeira: todos aqueles que têm o contato com o arquiteto da vida necessitam de libertação. Após você ser liberto, você precisa de cura. Porque um demônio, quando chega na casa, ele deixa uma bagunça e muitas feridas. A cura só pode ser proporcionada por quem é maior do que os demônios. Eu sensivelmente sempre digo, porque sou pastor de igreja, eu não quero que os demônios estejam debaixo dos meus pés. Eu sei que choca para quem é pentecostal. Eu quero que os demônios estejam debaixo dos pés de Jesus. E eu quero estar debaixo das asas do Altíssimo. Porque eu sei o que eu não sou. Eu não sou. Eu sou servo. Faz sentido? Glória a Deus. Por último, é indo gerar a vida que Jesus cura. É indo devolver a libertação que Jesus expulsa demônios. E a Bíblia diz que ele foi lá na filha de Jairo. Está com ele Pedro, Tiago e João. Você sabe que João é a igreja. Você sabe que Pedro é a igreja, João é o amor.
Tiago é o fundamento. Você sabe, cara, que Mateus 16 é a primeira expressão da palavra igreja. Jesus leva os discípulos a Cesareia de Filipos. Eu tive a honra de ir lá quando fui a Jerusalém, quando fui a Israel. Eu tive o privilégio de ser convidado pelo governo de Israel a conhecer aquela nação com 30 pastores jovens influentes da última década. E eu fui a convite do governo, então foi uma viagem diplomática. Tive contato com o reitor da Universidade de Jerusalém, reitor da Universidade de Tel Aviv, com a prefeita de Jerusalém, com o ministro das Relações Exteriores de Israel. Tivemos um contato com 30 rabinos da nossa faixa etária e fomos solenemente convidados a sermos sentinelas de Jerusalém. A nação de Israel está convidando pastores jovens para nós conhecermos a nação sem ter um contato religioso. Porque muitos apóstolos do Brasil faziam comitivas para ir para Israel, paravam na esquina, enchiam a sacola de pedra, botavam no Brasil e diziam: daqui as pedrinhas de Israel. E isso ativou a defesa. Para mim era mais lícito, era o meu sonho muito maior conhecer Machu Picchu do que Jerusalém. Por causa do misticismo evidenciado na cidade. Quando eu conheci o que é Israel, mano, eu tive a honra então de ir em Cesareia de Filipos. Quando Jesus chama os 12 e diz: quem eles dizem que eu sou? Aí os discípulos começaram a dizer: alguns dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou até João Batista, ou um dos profetas. Aí Jesus responde: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus responde: bem certo, Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou quem eu sou foi o Espírito. E eu te digo que as portas do inferno não prevalecerão. Eu te dou a chave do reino dos céus. Que a porta que você abrir, nenhum homem feche. A porta que você fechar, nenhum homem abre. Primeira vez que Jesus fala a palavra igreja, Mateus 16. E, portanto, ele chama Pedro de fundamento. Se Pedro é o fundamento da igreja, sabe como a igreja nasce? Sendo perdoado. Porque Pedro, após ter uma profunda decepção consigo mesmo, a primeira coisa que acontece é que quando ele se arrepende lá na praia de Tiberíades, que Jesus fala: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Você vai ver que o Pedro dos evangelhos é um outro Pedro no livro de Atos. Os evangelhos, Pedro é um homem arrogante. Portanto, a igreja já começa a ser perdoada. Eu te perdoo, igreja, porque você é íntima na arte de me negar. Tu me nega na balada, tu me nega quando tu está com fome, e tu me nega quando o bicho está pegando. Eu te perdoo. Mas eu te restauro. Portanto, você vai ver esse Pedro sendo o príncipe dos apóstolos no livro de Atos. Por isso que esse Pedro que negou, traduziu o dia de Pentecostes no apogeu da festa dos judeus em Jerusalém. 3.000 pessoas se convertem porque o cara traduziu. Depois ele vai para o templo, mais 5.000 pessoas se convertem. Em uma semana, uma igreja de 120 pessoas passou para 8.120 pessoas. O maior crescimento de igrejas foi traduzir os céus para o homem contra o homem. E aí, irmãos, você vai ver, portanto, Jesus se movendo com Pedro, com Tiago e com João. Pedro é a igreja. E a Bíblia diz que Jesus chama para dentro da casa da garota para expulsar a morte, para gerar a ressurreição. Sabe o que Jesus chama? A igreja. Foi Pedro. Pedro que entrou lá dentro, junto com Jesus. Preciso que a minha casa seja edificada na rocha. E olha, irmãos, com todo respeito, igreja não é uma reunião de um final de semana, porque em muitos momentos você pode ter um profundo, íntimo e sólido relacionamento com Satanás. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você vai trair Jesus ficando com ele 2 horas no culto de domingo. Acaba o culto de domingo, você volta para sua casa, você não se lembra do que foi falado no sermão, você não está preocupado com a sua fé, você volta a se relacionar com o diabo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado, você começa a esfriar seu relacionamento com o diabo, porque você lembra de Jesus no culto de domingo. E aí o dia, uma semana tem 7 dias. E
durante 7 dias você separa 2 horas no culto e você fica com muito agoniado já que acaba. Eita, Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus liberta, Jesus cura, ele não chama a igreja para entrar no quarto da garota morta. A Bíblia diz que Jesus, ele chega no ambiente de incredulidade. E quando Jesus está caminhando, o texto diz, você leu comigo, as pessoas chegaram no meio da caminhada de Jesus, já chegando na porta, não sei, incomoda mais o mestre, não, a garota já morreu. Jesus olha para o rosto do pai, cara, eu sou pai. Aí de novo, o seu filho morreu. Jesus olha, Jesus que a vida olha para os olhos do pai em luta e diz: ei, não escuta a informação, foca na vida. Aleluia! Continua crendo. Continua crendo. E Jesus dizendo: eu estou com você, bora. Imagina Jesus pegando ele, empático como o meu Jesus é. Imagina Jesus pegando a mão dele, levantando ele. Talvez até pegando no colo, entrando na casa dele. E as pessoas criticaram Jesus, porque Jesus foi empático. Não vai agradar todo mundo, cara. E a primeira coisa que Jesus fala é Talita Caum, segundo o texto, que significa em aramaico: filhinha, levanta-te. E ela levantou. Sabe o que Jesus disse? Dá de comer para ela. E aí? Não fala para ninguém, não. Sabe por que Jesus fala não fala para ninguém? Quem é que vai acreditar que a minha filha que está pronta estava morta há 1 minuto atrás? Portanto, fé deve ser evidenciada só para quem crê. Pare de tentar convencer o incrédulo de que Jesus é Deus. Você não vai convencer ele. Mano, minhas maiores experiências com Deus foram dentro da UNB. Há 12 anos eu estou na UNB. Há 12 anos eu ministro. Cara, Jesus me deu a graça de ministrar 580 universidades de toda a América Latina. Foram 80 mil estudantes universitários alcançados. Estudantes de antropologia, de filosofia, de história, sociologia, sobretudo de medicina. O Anderson, filho da irmã Márcia, viajou a nação comigo várias vezes ministrando em campos universitários e gerando vida e mentalidades incrédulas. E eu sinto no espírito que o maior reflexo de Jesus, irmãos, é você voltar-se para os fundamentos bíblicos. Sabe, hoje eu consigo falar com muita naturalidade de qualquer texto bíblico, porque a pandemia me convidou para o secreto. E eu li tanto as Sagradas Escrituras, e tenho tanta sede das Sagradas Escrituras, que eu não consigo pegar o microfone na mão sem falar exclusivamente sobre as Sagradas Escrituras. E eu nunca dou a minha opinião. Eu expresso um fundamento. O fundamento, portanto, nessa noite é: seja liberto, seja curado e ressuscite a sua fé. Porque Jesus continua entrando no seu quarto para observar se a menina está morta. E a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus.